Fala pessoal! Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias incríveis para vocês. E comenta aqui de onde você está assistindo. Quero ver até onde essa história vai chegar. Agora me diz, você já imaginou ser humilhado só por ser quem você é? Pois hoje eu vou te contar o que aconteceu com uma mulher negra que foi expulsa de uma loja de luxo. Mas calma, porque o que veio depois vai te surpreender e arrepiar. Então fica até o final, porque essa história é daquelas que mostram que a vida cobra, e cobra caro. Vamos lá. Quando eu entrei naquela loja, tudo o que eu queria era aproveitar o meu dia de folga. Sabe aqueles dias em que você acorda se sentindo bem, poderosa, pronta para se mimar um pouco? Eu estava assim. Escolhi meu melhor vestido, sapato novo e fui até a loja mais famosa do shopping. Uma daquelas que todo mundo sonha em entrar. Mas o que eu não sabia era que aquele momento, que deveria ser só meu, ia se transformar em um dos piores constrangimentos da minha vida. E que no final, mudaria a história daquela loja para sempre. Enquanto eu caminhava entre as vitrines brilhantes, sentia os olhares desconfiados queimando nas minhas costas. Mas tentei ignorar. Fingi que não percebia o sussurro entre os vendedores. Só que, quando tentei pedir ajuda a um atendente, ele olhou para mim com desdém e disse, sem nem pestanejar, aqui não é lugar para você. Eu congelei. Foi como se o tempo tivesse parado. Olhei em volta esperando que alguém tivesse ouvido, que alguém fosse me defender. Mas nada. Os outros funcionários apenas desviaram os olhos, fingindo que nada tinha acontecido. O atendente ainda deu um passo à frente, me forçando a sair, como se eu estivesse cometendo algum crime por simplesmente existir ali. Com o rosto quente de vergonha, eu saí da loja. Naquele momento, eu me senti pequena, inútil, mas mal sabia aquele atendente que a história estava longe de acabar. Respirei fundo no carro com os olhos marejados e contei tudo para o meu marido. Só que o que eu achei que ia terminar em consolo, terminou em algo muito, muito maior. O que ele fez no dia seguinte ninguém poderia imaginar. De manhã cedo, sem avisar ninguém, meu marido apareceu naquela loja. Não como um cliente comum, mas como um bilionário que conhecia cada regra, cada brecha e cada oportunidade de mudança. Em poucas horas, uma oferta irrecusável foi colocada sobre a mesa. O dono da loja, ansioso para salvar a própria pele, aceitou sem pestanejar. E foi assim, com um simples acordo assinado, que a loja passou a ser nossa. No mesmo dia, todos os funcionários foram chamados para uma reunião de emergência. O atendente que havia me humilhado foi demitido na frente de todos, sem cerimônia. A loja foi fechada temporariamente para reformas, e quando reabriu, era um espaço novo, com diversidade, respeito e, acima de tudo, uma nova gestão que nunca mais permitiria que a cor da pele de alguém definisse o seu valor. E hoje, toda vez que eu passo em frente àquela loja, eu lembro. Lembro que, às vezes, a vida coloca a gente em situações dolorosas, mas que podem se transformar na nossa maior vitória. Porque racismo não é apenas uma falta de respeito, é uma falta de visão. E quem não enxerga valor nas pessoas por quem elas são, nunca vai enxergar o verdadeiro sucesso. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Mas a história não termina aí. Depois de toda aquela virada inesperada, eu percebi que havia algo ainda maior que eu podia fazer. Não bastava apenas ter comprado a loja e demitido quem me humilhou. Eu queria transformar aquele espaço em um verdadeiro símbolo de resistência e representatividade. Então, junto com meu marido, reunimos uma equipe de arquitetos, designers e profissionais negros para reimaginar cada detalhe da loja. Cada canto daquele lugar precisava contar uma nova história, a nossa história. As paredes que antes exibiam apenas modelos padrão, agora mostravam imagens de beleza negra em todas as suas formas. Cabelos crespos, peles retintas, corpos diversos. Contratamos novos funcionários, priorizando a diversidade, e promovemos treinamentos para garantir que o respeito fosse mais que uma política, fosse um valor real. Cada cliente que entrava agora seria tratado com dignidade, fosse quem fosse. Era mais do que uma loja de luxo,
Era um manifesto vivo. E sabe o que aconteceu depois? O boca a boca correu mais rápido do que a gente imaginava. Em poucas semanas, a loja se tornou o novo ponto de encontro da cidade. Pessoas de todos os lugares vinham não só para comprar, mas para viver a experiência de um atendimento humano, acolhedor, diferente de tudo o que estavam acostumados. Recebemos influenciadores, celebridades e até matérias em revistas de renome, exaltando a transformação que fizemos. Mas mais importante que isso, recebíamos mensagens de clientes dizendo que pela primeira vez se sentiam vistos, respeitados e valorizados. Cada sorriso, cada agradecimento, era a prova de que a dor que eu senti naquele dia não foi em vão. Era a semente de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Porém, nem todos ficaram felizes com a mudança. Teve gente que criticou, que disse que estávamos politizando a moda, que não precisava disso tudo. Mas nós seguimos firmes, porque sabíamos que toda mudança verdadeira incomoda quem lucra com a exclusão. E toda vez que me questionavam, eu lembrava do olhar de desprezo do atendente naquele dia. Era por mim. Era pelas meninas negras que um dia sonhavam entrar numa loja de luxo e serem tratadas com o respeito que merecem. Era por todos aqueles que durante anos foram ensinados que não pertenciam a certos lugares. A cada passo que dávamos, a cada conquista, eu sentia que estava reescrevendo não apenas a minha história, mas a história de todos nós. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele momento de humilhação foi um presente disfarçado. Um choque necessário para acordar algo dentro de mim que talvez ficasse adormecido por anos. Aprendi que não podemos controlar como o mundo nos trata, mas podemos escolher como vamos reagir. Escolhi não ser vítima, escolhi ser voz, escolhi transformar dor em poder. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, isso nunca deixe que alguém determine seu valor. Você é muito maior do que a opinião de quem te subestima. A vida sempre dá voltas, e quem te humilha hoje pode ter que assistir amanhã você brilhar onde eles nunca sequer sonharam chegar. Você está pronto para escrever sua própria virada? Porque a sua história ainda está só começando. Depois da reabertura da loja, a repercussão foi tão grande que começamos a receber convites para palestras, eventos de moda e até campanhas publicitárias. De repente, a minha história estava inspirando milhares de pessoas a acreditarem que pertencem, sim, a qualquer lugar que desejarem. Ver jovens negras, com os olhos brilhando de esperança, me abraçando e dizendo que se sentiram representadas, foi, sem dúvida, a maior recompensa. E eu entendi que a transformação que começou dentro daquela loja podia ir ainda mais longe. Foi aí que eu e meu marido decidimos criar um instituto, um projeto social focado em dar oportunidades para jovens negros e negras que sonhavam em trabalhar no mercado de moda e luxo. Oferecíamos cursos de capacitação, mentorias, apoio psicológico e principalmente confiança para que eles soubessem que seu lugar no mundo não seria limitado pela cor da pele. O mais emocionante era ver como o impacto crescia em ondas. Um jovem que entrava tímido, sem acreditar no próprio potencial, saía dali preparado para abrir seu próprio negócio, para conquistar seu espaço com orgulho. E tudo aquilo era real, palpável, fruto de uma dor que se transformou em propósito. A cada novo passo eu me sentia mais fortalecida. Entendi que a verdadeira riqueza não estava no luxo das vitrines ou nos tecidos importados, mas no poder de mudar vidas, de quebrar correntes invisíveis que a sociedade ainda insiste em tentar colocar em nós. Cada história de superação que eu escutava me dava mais energia para continuar. Cada sorriso era como combustível para essa revolução silenciosa que começamos. Eu sabia que não era só sobre mim, era sobre todos nós, sobre todos que já foram silenciados, diminuídos, excluídos. Era uma revolução construída com dignidade, coragem e amor. Só que mesmo com toda essa transformação, as marcas da humilhação que eu vivi nunca desapareceram completamente. E eu escolhi não esquecê-las. Guardei aquela memória como um lembrete diário de onde viemos e o quanto ainda precisamos lutar. Porque mesmo com todo o sucesso, ainda havia e há
muito preconceito disfarçado de formalidade, muito racismo escondido atrás de sorrisos falsos. Por isso, a loja se tornou também um espaço de resistência. Promovemos rodas de conversa, exposições de artistas negros, lançamos coleções assinadas por estilistas afro-brasileiros. Cada produto vendido ali carregava um pedaço dessa luta. Cada campanha contava uma história diferente, uma voz que merecia ser ouvida. E eu me prometi que, enquanto tivesse força, continuaria usando minha voz para ecoar a de tantos que ainda são silenciados. Hoje, a loja é apenas a ponta do iceberg. O Instituto cresce, novas unidades surgem em outras cidades e mais vidas são impactadas todos os dias. Quando penso em tudo o que aconteceu, sinto um orgulho que palavras não conseguem descrever. De uma situação de racismo, nasceu um movimento de mudança. De uma tentativa de me diminuir, nasceu um legado. E se hoje eu posso dizer isso com orgulho, é porque em nenhum momento deixei o ódio ou a raiva me dominarem. Escolhi o caminho mais difícil, o da transformação. E você que me ouviu até aqui precisa saber, dentro de você também existe essa força, uma força capaz de mudar o seu mundo. E quem sabe mudar o mundo de muitos outros também. O que você vai fazer com ela? A escolha é sua. Com o passar dos anos, a história da loja e do Instituto ultrapassou as fronteiras do nosso país. Jornais internacionais começaram a contar nossa trajetória como um exemplo de superação, resiliência e transformação social. Grandes marcas que antes ignoravam a diversidade, agora vinham até nós, buscando parcerias e querendo aprender com o que construímos. Mas nós sempre fomos firmes. Não aceitaríamos acordos que apenas quisessem limpar a imagem de empresas sem compromisso real com a mudança. Nosso objetivo não era lucro fácil, era legado. E para manter isso vivo, era preciso ter princípios inegociáveis. A loja se tornou um símbolo, um santuário de respeito, mas também de resistência silenciosa. Cada vez que alguém entrava, ali sentia algo diferente no ar. Era como se o ambiente respirasse dignidade, orgulho e ancestralidade. Era mais do que uma loja. Era uma afirmação de existência e poder. Eu me emocionava em cada evento que fazíamos, principalmente ao ver crianças negras correndo pelos corredores, sorrindo, se enxergando nas vitrines, se sentindo pertencentes àquele mundo de beleza e conquista. Era para elas que eu lutava todos os dias, para que nunca precisassem se perguntar se são boas o bastante, para que jamais aceitassem menos do que respeito. Ver o brilho nos olhos delas era como curar todas as feridas do passado. Era como dar a mim mesma, na infância, o abraço que tantas vezes eu precisei e não tive. E a cada vitória, a cada história de superação que nascia através do nosso projeto, eu entendia que a dor que sofremos não foi em vão. Ela se transformou em um motor, em uma força criadora capaz de inspirar gerações. Cada jovem que se formava no Instituto era uma nova semente plantada, pronta para florescer em um mundo que, graças à nossa luta, começava a mudar, mesmo que devagar. Ainda assim, eu sabia que a luta contra o racismo não se encerra com uma história bonita de superação. O preconceito é como uma sombra, sempre tentando se esconder nos cantos menos óbvios, esperando o momento de se fazer presente. Por isso, a nossa missão nunca foi apenas contar uma história de sucesso, mas educar, provocar reflexão, gerar transformação de dentro para fora. Organizamos workshops nas escolas públicas, criamos programas de formação dentro de empresas e levamos nossos projetos para comunidades que sempre foram invisíveis aos olhos da sociedade. Nosso trabalho começou a inspirar outros movimentos. Outras pessoas começaram a criar seus próprios espaços de acolhimento, seus próprios projetos sociais. Era como uma grande corrente de luz, crescendo e se espalhando, rompendo o silêncio imposto pelo racismo estrutural que por tanto tempo feriu e limitou tantos sonhos. E mesmo com toda essa caminhada, eu nunca deixei de lembrar daquele primeiro dia, da sensação de humilhação, da vergonha que queimava minha pele, da raiva que eu precisei transformar em ação. A mulher que foi expulsa daquela loja jamais desapareceu dentro de mim. Pelo contrário, ela se tornou minha maior força.
Ela é a razão pela qual eu não aceito injustiça, não abaixo a cabeça, não deixo a voz ser calada. Toda vez que a luta parece grande demais, eu fecho os olhos e volto para aquele momento. E lembro, eu não lutei apenas por mim. Lutei por todas que vieram antes e por todas que ainda virão. E agora eu te pergunto, quando a vida te desafiar, quando tentarem te diminuir, você vai aceitar calado ou vai transformar a sua dor em poder? A resposta está dentro de você, que o mundo está esperando para ouvir a sua história. Com o tempo, percebi que o impacto do que começamos ultrapassava tudo o que eu havia sonhado naquele dia em que fui expulsa da loja. Não era apenas sobre mudar um espaço físico, não era sobre uma reparação isolada. Era sobre criar uma nova mentalidade, que era sobre fazer com que cada pessoa negra, cada mulher negra principalmente, sentisse que tem o direito de ocupar todos os lugares, não como exceção, mas como regra. As barreiras invisíveis que nos foram impostas há séculos começaram a rachar. E a cada conquista, a cada jovem negro que entrava em uma universidade, em uma grande empresa, em um cargo de liderança, eu sentia como se um pedaço dessas correntes fosse quebrado. Eu entendia profundamente que nós éramos muito mais que sobreviventes. Nós éramos criadores, líderes, revolucionários. Cada passo dado era uma vitória sobre a estrutura racista que insistia em nos apagar. E a nossa existência, nossa alegria, nossa prosperidade, eram atos de resistência. Logo, os frutos do nosso trabalho começaram a se multiplicar. Ex-alunos do instituto se tornaram donos de lojas, designers renomados, empresários de sucesso. Muitos deles voltavam para contribuir com o projeto, criando um ciclo contínuo de transformação. Aquela loja, que um dia foi cenário de um dos momentos mais dolorosos da minha vida, se transformou em uma fábrica de sonhos possíveis. Eu via jovens que anos atrás não tinham sequer confiança de se apresentar em uma entrevista, hoje comandando equipes, palestrando em grandes eventos, escrevendo livros e criando impacto positivo na sociedade. E era impossível não me emocionar, impossível não lembrar da menina que eu fui, que tantas vezes teve que engolir o choro para não parecer fraca, que tantas vezes duvidou do próprio valor. Cada história de sucesso que eu via nascia também para curar feridas profundas dentro de mim, feridas que agora cicatrizavam com orgulho. Mas eu sabia que não podia parar, que ainda havia muito a ser feito. A mudança real não acontece em um dia, em um ano ou em uma década. É um trabalho de gerações, e foi por isso que decidi expandir ainda mais o projeto. Lançamos uma rede nacional de lojas com o mesmo conceito de diversidade e respeito, levando nossa proposta para outras capitais brasileiras. Em cada nova loja inaugurada, fazíamos questão de homenagear líderes negros da nossa história, aqueles que abriram caminhos para que estivéssemos ali hoje. Era uma forma de nunca esquecer de onde viemos e de lembrar a todos que a nossa luta é antiga, legítima e poderosa. E acima de tudo, era uma maneira de garantir que o racismo, onde quer que estivesse escondido, soubesse: nós estamos aqui para ficar. E que cada vitória nossa é uma resposta ao preconceito que tentou nos silenciar. Por fim, eu quero que você que está me ouvindo entenda uma coisa: tudo o que conquistamos começou com uma escolha. Eu poderia ter aceitado aquela humilhação como mais uma cicatriz silenciosa. Eu poderia ter me calado, ter desistido, ter acreditado na mentira de que eu não pertencia àquele lugar. Mas eu escolhi reagir. Escolhi transformar dor em combustível. Escolhi não apenas sobreviver, escolhi vencer. E essa escolha você também pode fazer. Cada vez que a vida te colocar à prova, lembre-se, você é descendente de reis e rainhas, de guerreiros e guerreiras que resistiram a tudo para que você estivesse aqui hoje. O sangue que corre nas suas veias é o mesmo que construiu civilizações, que criou cultura, que mudou o mundo. Nunca permita que te convençam do contrário, porque o futuro, o seu futuro, está esperando para ser conquistado. E ele começa agora com a sua coragem de lutar. E é justamente essa coragem que transforma histórias comuns em lendas inesquecíveis. A minha trajetória, que começou marcada por vergonha e dor,
hoje é lembrada como símbolo de orgulho e superação. Mas o mais importante de tudo é que ela prova algo que todo mundo precisa ouvir. Cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de mudar não só a própria vida, mas também o mundo à nossa volta. Às vezes, tudo o que falta é acreditar. Acreditar que nossa dor tem valor, que nossa história importa, que nossa voz merece ecoar. A loja de luxo que um dia me expulsou hoje é referência mundial. E não é pelo luxo que ela representa, mas pelo novo significado que demos a ela. Cada pessoa que pisa ali sente o peso da história, sente a energia de quem nunca aceitou ser apagado, de quem escolheu se levantar mesmo quando o mundo tentava empurrar para o chão. Ali, não vendemos apenas produtos, vendemos orgulho, vendemos representatividade. Vendemos a prova viva de que resistir vale a pena. E se a minha história te tocou de alguma forma, eu te faço um convite. Que tal transformar sua dor também em algo grandioso? Que tal pegar toda a humilhação, todo o preconceito, todo o não que você já ouviu e usar isso como combustível para construir o seu império? Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está decidido a ir. Eu não tinha nascido em berço de ouro. Eu não tinha as portas abertas para mim. Pelo contrário, tive que forçar as portas, tive que arrombar muros invisíveis, tive que provar meu valor onde muitos já haviam desistido antes mesmo de tentar. E hoje, olhando tudo o que conquistamos, tudo o que construímos, eu posso te garantir, vale cada lágrima, cada queda, cada cicatriz. Porque não é apenas sobre vencer, é sobre abrir caminho para que muitos outros venham depois de você. É sobre ser farol para quem ainda está perdido na escuridão. E não pense que foi fácil. Muitas noites eu chorei em silêncio. Muitas vezes duvidei se teria forças para continuar. Mas toda vez que a vontade de desistir batia, eu lembrava do que estava em jogo. Eu lembrava que não era só por mim. Era pelos meus ancestrais. Era pelos meus filhos. Era pelos filhos que ainda virão. A nossa luta não é individual. A nossa luta é coletiva. E quando a gente entende isso, nada mais pode nos parar. Foi essa força que me moveu, que me move até hoje, e que me fará continuar lutando enquanto houver racismo, enquanto houver injustiça, enquanto houver qualquer pessoa sendo diminuída por aquilo que ela é. Porque, no fim das contas, o racismo não é apenas um problema de quem sofre, é um problema da sociedade inteira. E cabe a nós que já sentimos a dor na pele liderar essa transformação, com coragem, com amor, com firmeza, sem nunca mais abaixar a cabeça. E se você chegou até aqui me ouvindo, saiba que essa história não termina comigo. Ela continua em você. Cada atitude sua, cada escolha sua, pode ser uma semente de mudança. A pergunta que fica é: qual história você vai escrever? Que legado você quer deixar? Eu te desafio a não apenas sonhar, mas agir. A não apenas sobreviver, mas viver com propósito. A não apenas existir, mas transformar. Porque se tem uma certeza que essa vida me ensinou, é que o mundo tenta apagar aqueles que têm luz, mas nunca consegue. E você, assim como eu, nasceu para brilhar. E assim a mulher que um dia foi expulsa de uma loja de luxo se tornou símbolo de força, resistência e transformação. Minha história não termina aqui. Ela apenas começa em cada pessoa que escolhe lutar, em cada sonho que se recusa a ser apagado. Porque no fim, não importa quantas portas tentem fechar, quem nasceu para vencer, constrói suas próprias portas e abre caminhos para o mundo inteiro passar. E aí, gostou dessa história? Então agora é a sua vez de fazer parte dela. Se você acredita que respeito e igualdade são direitos de todos, comenta aqui embaixo a frase: somos resistência e mudança. Quero ver essa frase lotando os comentários, mostrando que juntos somos mais fortes. Ah, e não esquece, deixa seu like porque ele ajuda demais a gente a trazer ainda mais histórias impactantes como essa. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Vamos espalhar essa corrente do bem. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.